Quando a gente fala em formar alianças, formar um casamento aí, selecionar parceiros, selecionar empresas que vão compartilhar com vocês o mesmo objetivo. Então, isso ele aumenta a competitividade. Porém, é muito importante compreender a complexidade de sua formação e gerenciamento. Então, quando você compreende alguns fatores chaves aí na condução da parceria, significa superar desafios, que a gente diz que é um desafio que é rumo ao sucesso aí da empreitada, tá certo? Se você não conhecer esses fatores nesse processo de gestão, acaba sendo nessa empreitada aí um meio, vamos dizer assim, duvidoso e perigoso. É assustador, né, quando fala perigoso, mas é aquele negócio, a gente está tratando aí com culturas diferentes, crenças e valores diferentes. Então, é um andar aí ao longo de algum tempo, onde você vai realmente compartilhar riscos e benefícios durante essa jornada. Vamos aqui agora falar um pouquinho do consórcio de empresa. Então, olha só, a palavra consórcio, ela vem de uma origem do latim, consortium, e aí compreende a união de duas outras palavras, que é o consórcio, que significa parceiro, e sortes, que significa sorte e destino. Ou seja, você tem uma participação com o outro no mesmo destino. Então, quando você fala em consórcio, a gente pode fazer uma analogia ao casamento, por exemplo. Casamento é o quê? Você se junta a um parceiro, a uma parceira, e vocês vão compactuar uma mesma sorte, um mesmo destino. E aí vão compartilhar as dores, na saúde, na doença, a velha frase. É basicamente essa analogia que a gente faz. Mas aí, para quem já conhece, para quem não conhece, vamos ter que definir um pouquinho as características do consórcio de empresa, né? Então, o que que é um consórcio de empresa? É a união de duas ou mais empresas. Essa união é a execução de um único empreendimento. Então, nessa união, você vai realizar um empreendimento que ele tem prazo para terminar. Na verdade, você vai realizar um empreendimento e vai compartilhar necessidades mútuas naquele momento, vamos dizer assim. Porque eu quero dizer necessidades mútuas para aquela empreitada, porém, cada empresa individualmente tem os seus objetivos por trás dessa aliança, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, compartilha riscos e benefícios, assim como num casamento, né? Você, na saúde e na doença, e as empresas contribuem de forma contínua, ou seja, vai exigir, né, recursos de cada um dos participantes. Existe um prazo determinado e não se confunde com grupos de sociedades. Vou abrir um parênteses aqui, quando a gente fala em consórcios de empresas, aqui no Brasil, não significa, outros países também praticam atividades através de consórcios de empresas, mas cada um tem a sua legislação específica. Por exemplo, no Peru, o consórcio de empresa ele é considerado uma personalidade jurídica. Aqui no Brasil, ele é considerado um ente sem personalidade jurídica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso aí. Então, quando fala não se confundir com grupos de sociedades, significa assim, essa aliança, essa junção de forças não caracteriza uma nova empresa, tá certo? Então, nesse sentido, seria, se caracterizasse uma nova empresa, a gente estava falando realmente de grupos de sociedades, e não é o caso dos consórcios. Então, por isso, o tratamento contábil, fiscal, ele é diferente dos demais tipos jurídicos, como, por exemplo, uma sociedade em conta de participação ou até mesmo uma empresa nova, tá certo? A gente tem que tomar alguns cuidados, né, quando se fala em não ter personalidade jurídica, porque hoje existe, na verdade, uma certa carência em relação ao tratamento, principalmente fiscal, né, em relação aos consórcios de empresas. Por quê? Não existe muita matéria acerca do assunto, então isso acaba gerando no dia a dia muitas dúvidas. Então, por exemplo, não ter personalidade jurídica significa que o consórcio, por exemplo, ele seria um responsável tributário? Sim ou não? Então, só a título de exemplo, para a Receita Federal, ele não seria um responsável tributário em um determinado momento. Já para uma ou mais prefeituras, ele já passa a ser um responsável tributário. Para a Fazenda do Estado, ele pode ser um responsável tributário, independentemente das empresas isoladamente. Então, quando se falar em personalidade jurídica, o Código Tributário Nacional, por exemplo, ele diz que para você ser um responsável tributário, não necessariamente
precisa existir uma empresa e ter personalidade jurídica. Basta para ele que a gente chama de exercer uma atividade econômica. Então, se você está ali exercendo uma atividade econômica, comprovando geração de renda para o fisco, para as autoridades tributárias, você já é um responsável tributário. Não importa se você abriu empresa, se você tem personalidade jurídica ou não, ok? A administração do consórcio, ele fica a cargo de uma empresa que ela é eleita a empresa líder. Então, essa empresa líder, ela vai constar nos termos, né, de constituição do consórcio e ela que vai representar, na verdade, né, ela vai sempre estar à frente aí representando terceiros, representando perante o governo, instituições financeiras e principalmente ao cliente direto, né, do consórcio. Então, seria o papel da líder. É uma coisa importante de se destacar aqui, que participação em consórcios de empresas, percentual de participação, não é atributo para exercer liderança. A liderança, ela vem de um consenso, né, de um acordo aí entre os parceiros. Então, não necessariamente é percentual de participação maior que vai determinar que aquela ou outra empresa vai exercer a liderança e vai representar o consórcio perante aí terceiros. E outra característica é a questão da responsabilidade solidária. Então, geralmente, essa responsabilidade solidária, ela é já estabelecida nos acordos contratuais, principalmente no termo, no documento de constituição do consórcio, e a responsabilidade solidária indica que todos ali respondem, né, independentemente do seu percentual de participação no empreendimento, ok? Mais para frente a gente fala também um pouquinho mais sobre a responsabilidade solidária. E com relação às espécies de consórcios, nós temos aqui os consórcios instrumentais. O que que é um consórcio instrumental? Vamos dar um exemplo para quem costuma trabalhar com licitações, participar em licitações através de consórcios de empresas. Esse ato de constituir parceiros, participar de uma licitação, como consórcio de empresa, já caracteriza um tipo de consórcio instrumental. Porque ele tem o objetivo de contratar com terceiros. Então, como que eu vou contratar com terceiros? Participando numa licitação. Então, isso é o que nós chamamos de consórcios instrumentais. E aí nós temos também os consórcios operacionais, que são aqueles que executam realmente a atividade de forma organizada e com muita operação. Ou seja, ele é o objeto da existência daquele consórcio. Então, por exemplo, existem algumas demandas do governo, principalmente concessões. Geralmente essas concessões, os entes participam através de consórcios e depois que ganha a licitação, eles acabam criando uma outra sociedade de propósito específico, que é um outro tipo jurídico também para atuação conjunta. E aí, a partir daí, ele vai com o único objetivo de executar o empreendimento, atender a demanda aí do governo. Então, a gente fala assim, olha, eu vou fazer um consórcio, participar de uma licitação e executar um projeto, independentemente se ele é de curto, médio ou longo prazo, aí nós já temos, ao mesmo tempo, as duas espécies de consórcio. O instrumental, que é para você contratar com terceiros, e o operacional, que é efetivamente realizar o empreendimento, o objeto aí do consórcio. Outras espécies de consórcios são os horizontais. Quando as empresas elas executam as mesmas atividades, ou seja, não existe uma divisão aí de escopo de trabalho. Então imagina duas empresas aí de engenharia que fazem os mesmos trabalhos para executar o empreendimento. Então a gente chama aí de consórcio horizontal, ou seja, não existe uma divisão de escopos. E nós temos também os consórcios verticais, quando o instrumento de constituição estabelece funções diversas, que são aqueles consórcios com divisão de escopo. Então, a consorciada A, B e C, cada uma tem uma função ali, uma atividade diferente, né, dentro da sua expertise, a ser realizada em conjunto com os demais. A experiência revela que os cuidados maiores para se evitar conflitos, impasses aí na condução da parceria, geralmente está no tipo de consórcio vertical, onde é aquele que realmente existe a divisão de escopo, né, de serviços. Geralmente os cuidados são bem maiores, porque muitas vezes, título de exemplo, um ou outro parceiro
vai querer realmente estar executando isso ali, sem compartilhar sua tecnologia, seu know-how. Então, para que isso aconteça, ele vai ter que estar descentralizado da estrutura financeira do consórcio. Muitas vezes não recebemos a documentação de forma adequada, em tempo, para fazer os registros aí necessários, as escriturações. Então, até mesmo no plano operacional, isso pode estar gerando aí impasses aí no dia a dia.